Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a aula número 2 da revista Compromisso, que é uma revista adotada pelas igrejas batistas. Hoje nós vamos ter a aula do seguinte tema: Cristo vive em mim. Hoje essa aula vai abordar a carta aos Gálatas. Nós vamos ver 3 aulas sobre essa carta aos Gálatas. Deixa eu só falar um pouco aqui sobre essa carta para a gente entender o contexto em que ela foi escrita. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 49 depois de Cristo. Muitos afirmam que foi a primeira carta a ser escrita, o primeiro livro do Novo Testamento. Ela foi escrita logo depois daquele concílio que teve em Jerusalém, que está registrado no livro de Atos, capítulo 15, onde os apóstolos, os líderes da igreja, discutiram a respeito da seguinte questão: se os gentios, aqueles que não eram judeus, que estavam se convertendo, deveriam guardar a lei ou não, para serem salvos. Porque houve grande discussão depois que Paulo, principalmente, começou a pregar a esses povos que não eram judeus e eles estavam se convertendo. Muitos cristãos que eram judeus, que guardavam a lei, procuravam guardar todas aquelas cerimônias e rituais da lei, que eram sombras das coisas da nova aliança e que haviam sido abolidos na cruz. Muitos desses cristãos judeus estavam querendo obrigar os gentios a guardar toda a lei de Moisés. Todos aqueles rituais de circuncisão, guarda de sábado, festas judaicas, dietas alimentares, que eram coisas próprias dos judeus. E eram coisas que eram sombras que haviam passado, porque apontavam para uma realidade espiritual superior e definitiva da nova aliança, que não dá para entrar em detalhes aqui, mas então eles estavam tentando impor isso aos gentios. Houve esse concílio, foi decidido que os gentios não precisavam guardar esses aspectos da lei de Moisés. É óbvio que existem coisas na lei de Moisés que são imutáveis. Elas não passam nunca. Coisas como não matarás, não roubarás, amarás o teu próximo, não fazer mal ao seu irmão, não mentir, ser honesto, não adorar falsos deuses. Todas essas coisas são parte do caráter imutável de Deus que não muda. Mas aqueles aspectos mais relacionados às cerimônias de culto, como eu falei, e leis civis, tipo de apedrejamento, essas coisas passaram. Mas eles estavam querendo impor isso aos irmãos. E na igreja da Galácia, especificamente onde Paulo evangelizou, muitos judeus estavam se intrometendo e querendo impor essa carga aos irmãos, querendo levar a igreja da liberdade do evangelho para a escravidão da lei, para que eles fizessem coisas próprias da lei com o intuito de obter salvação, afirmando para os irmãos que se eles não praticassem essas coisas, eles não seriam salvos. Por isso que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, para corrigir esse desvio doutrinário no ensino, que estavam levando as pessoas, na verdade, a abandonar a fé, como nós vamos ver aqui. Então, esse é o contexto dessa carta aos Gálatas, para a gente poder compreender o porquê que Paulo escreveu essa carta. Como diz aqui na lição, essa carta tem como objetivo praticamente redirecionar os crentes para o evangelho que haviam recebido e se fortalecerem nas convicções do reino de Deus. O objetivo de não levar eles, de redirecioná-los
ao Evangelho verdadeiro. Eu não vou ler toda a lição, ok? Se os irmãos puderem, leiam a lição antes de assistir essa aula, para que vocês possam compreender o que está sendo dito aqui, porque quando eu falar você já vai ter uma ideia melhor do que é que eu estou falando. O primeiro ponto é o seguinte: a experiência de Cristo viver em nós é a base para o Evangelho insubstituível. Ou seja, quando você tem Cristo vivendo na sua vida, isso serve de base para vivenciar, crer nesse Evangelho, que é insubstituível. Quando você tem Cristo em você, de verdade, você se volta para o Evangelho. Você se volta para o verdadeiro Evangelho, sem acréscimo nenhum. Vou ler aqui o texto de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então haviam pessoas perturbando os irmãos, querendo perverter o evangelho de Cristo e acrescentar coisas ao evangelho. Isso era a perversão que eles estavam querendo fazer. E infelizmente, como ele diz aqui, alguns dos irmãos estavam se desviando do verdadeiro evangelho, se desviando de Deus, como ele diz aqui, daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Se desviando de Deus, como? Indo para outro evangelho, que na verdade era um falso evangelho, porque quando você pega o evangelho verdadeiro, acrescenta coisas, ele deixa de ser o evangelho e se torna uma pirateação, uma pirataria do verdadeiro evangelho, se torna um falso evangelho. E aí Paulo continua dizendo: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Veja só como é forte isso que Paulo fala. Ele continua dizendo: conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Ou seja, mesmo que seja um anjo do céu, se aparecer para você, quanto mais um homem qualquer, ou uma mulher, chegar para você pregando um outro evangelho, um evangelho diferente, seja maldito. Ou seja, que essa pessoa seja amaldiçoada. É isso que Paulo está falando. Que essa pessoa fique debaixo de maldição. Maldição aqui é estar separado de Deus, é ser condenado ao inferno. Uma pessoa que prega um evangelho diferente, conscientemente, de propósito, deturpa o verdadeiro evangelho, essa pessoa vai estar debaixo de maldição. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou ler aqui uns poucos pontos da lição. Tem um que diz: há coisas que nos causam espanto e admiração. Ver gente convertida e salva, buscando novidades na fé, nos causa espanto. Realmente é de espantar. Pessoas que estão dentro da igreja, que você crê que são convertidas, mas muitas não são, na verdade, né? Mas até pessoas que às vezes são convertidas, mas não têm muita maturidade, você vê elas se desviando do evangelho, causa espanto. Distanciar da suficiência do evangelho para o legalismo é muito preocupante. Ou seja, o evangelho é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. O evangelho é a revelação de Deus, a salvação por meio de Cristo. Isso é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Mas ele diz que as pessoas se distanciaram para o legalismo. O que é o legalismo? Legalismo é quando você adota um sistema de leis humanas ou até mesmo divinas como meio de salvação.
Você adota essas coisas como um meio de salvação. Você acredita que se você cumprir essas leis, cumprir esses rituais, esses sacrifícios, você vai ser salvo por causa disso. Isso é legalismo. Então, só adiantando para a gente poder compreender, tem muita gente hoje em dia, muitas igrejas que fazem esse tipo de coisa. São legalistas, como se diz, porque eles acrescentam leis humanas, ou até mesmo leis divinas, leis do Antigo Testamento, eles trazem para querer obedecer aquilo como meio de salvação. Tipo, não vista isso, não vista aquilo, cumpra esse ritual, participe dessas cerimônias, faça esses sacrifícios, dê esse tipo de oferta para você poder ser salvo. Se você não fizer essas coisas, você está no inferno. Isso é legalismo. Você sai da suficiência do Evangelho, da fé em Cristo Jesus, para outras coisas, acrescenta outras coisas. Irmãos, é importante a gente compreender. Nem mesmo você não é salvo, nem mesmo por obedecer os mandamentos de Deus, que são permanentes e valem até hoje. Tipo aqueles que eu citei: não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não idolatrar, não mentir. Você não é salvo por praticar essas coisas. Ninguém é salvo por praticar a lei. Você é salvo pela fé em Cristo. Agora, depois que você coloca a sua fé em Cristo, aí sim, você, por ser salvo, você é levado a obedecer os mandamentos de Deus. Não para ser salvo, porque você foi salvo pela fé em Cristo. A lição continua dizendo assim: é preciso ter muito cuidado, porque vivemos tempo de muitos acréscimos ao Evangelho, o que o desqualifica e deixa de ser Evangelho. Então nós vivemos tempos de muitos acréscimos ao Evangelho, como eu falei aqui, dos legalismos. Muita gente querendo acrescentar coisas, ressuscitar coisas do judaísmo. Eu já vi igrejas aí onde as pessoas estão levando a Arca da Aliança dentro do culto, idolatrando a Arca da Aliança, pegando na arca, querendo guardar rituais judaicos, querendo guardar o sábado, querendo guardar festas judaicas, comemorar festas judaicas, querendo se vestir como judeus. Tudo isso é um retorno àquilo que já foi abolido por Cristo na cruz. Tudo isso é legalismo. E as pessoas estão fazendo esses acréscimos ao Evangelho. Isso desqualifica o verdadeiro Evangelho. Isso é cair do Evangelho. É abandonar o Evangelho. Ponto 2 diz o seguinte: a experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. Ou seja, quando nós temos Cristo vivendo em nós de verdade, por meio da fé em Cristo, que é o Evangelho de Deus revelado a nós, nós compreendemos todas essas questões do propósito da lei e do seu tempo. Nós não vamos cair nesse engano. O texto de Gálatas 2,16 diz o seguinte: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Olha que interessante. Observe isso. Ninguém é justificado, ou seja, ninguém é salvo por obedecer às obras da lei. Nem no Antigo Testamento, ninguém nunca foi salvo por obedecer à lei. Sempre o homem é salvo pela fé em Cristo. Os santos do Antigo Testamento não foram salvos porque obedeceram à lei. Muita gente se engana nisso. Eles foram salvos pela fé, assim como Abraão. Essa carta aos Gálatas ensina isso. Eles foram salvos pela fé no Cristo que viria. Nós somos salvos pela fé no Cristo que já veio. A única diferença é essa, mas a salvação é pela fé. E a carta aos Gálatas ensina
que a fé veio antes da lei. Abraão foi justificado pela fé em torno de 430 anos antes de vir a lei. Então a lei que veio depois não poderia de maneira nenhuma anular a fé. Ninguém nunca foi salvo pela lei e nem poderia, porque ninguém pode obedecer à lei com perfeição. Porque a palavra de Deus diz lá em Tiago, se você tropeçar em um só ponto da lei, você será condenado de tudo. Então, se você não conseguir ser perfeito em obedecer à lei, você estará debaixo de condenação. Só quem conseguiu obedecer à lei com perfeição foi Cristo. Por isso, aquele que quer ser salvo por obediência à lei, se encontrará debaixo de condenação, porque ele não consegue obedecer à lei. Então a lei é boa, como Paulo ensina, mas a lei acaba sempre condenando as pessoas, colocando as pessoas no pecado, porque ela revela, ela traz o pecado e você conhece o pecado através da lei, não consegue obedecer à lei e aí você está em condenação. Você precisa ser salvo pela fé em Cristo para poder obter a justificação. Vamos lá, continuando. Ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, unicamente pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Gálatas 2,16. Deixa eu ler aqui um pouquinho da lição. Só uma parte. Substituir a graça pela lei é insensatez. Insensatez na vida espiritual é gerada pelo fascínio que alguns têm pelos rituais do judaísmo. Tem gente que tem fascínio pelos rituais do judaísmo. E aí quer colocar essas coisas como imposição aos irmãos para que eles sejam salvos. Pessoas que nem judeus são. Naquela época haviam pessoas que eram judeus e se convertiam ao cristianismo. É mais compreensível entender que essas pessoas, como já praticavam essas coisas, elas acabaram caindo no erro de achar que era necessário fazer essas coisas para serem salvos. Porque eles viveram naquilo ali a vida toda deles. Então queriam impor aos irmãos a guarda do sábado, das dietas alimentares, dos rituais judaicos, dos sacrifícios talvez, da circuncisão, era uma coisa que eles impunham muito, a circuncisão como necessário para fazer parte do povo de Deus, porque esse era o sinal na antiga aliança, mas não na nova aliança. Então tem muita gente, para um judeu é mais normal isso, embora seja errado querer impor isso aos outros, como nós vemos na Bíblia. Mas para uma pessoa que não é judeu, é estranho isso, aí você querer trazer as coisas do judaísmo, que são próprias do judaísmo, e querer trazer isso para aqueles que não são judeus praticarem como uma coisa necessária para a salvação, totalmente errado. A obediência não está em cumprir a lei, e sim seguir a verdade do Evangelho pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé. Então a salvação está em você ouvir a pregação do Evangelho, da fé, e a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve a pregação, crê em Jesus Cristo, confessa Ele como seu Senhor e Salvador, e aí você é salvo, não por obediência a lei nenhuma, por mais que essa lei seja boa. O grande problema, irmãos, é que eles estavam querendo impor aquelas coisas do judaísmo como necessárias para a salvação. Lá em Romanos 14, por exemplo, Paulo aborda essa questão. Se alguém ainda é fraco na fé, no entendimento, e acha que comer carne é errado, ou é errado você não guardar certos dias, tipo o dia do sábado, se a sua consciência o acusa e você quer praticar essas leis, pratique. Mas para você mesmo e Deus, a sua consciência.
mas não coloque isso como necessário para a salvação, não imponha isso como carga para os outros. E não pense que você é salvo por causa disso. Tipo assim, se você quer andar só de calça comprida, porque acha que se você andar de calção, você não é cristão e vai ser condenado ao inferno, e você não se sente bem andando de calção, é necessário que você compreenda que isso é um legalismo e que você não é salvo por andar de calça comprida. Mas vamos supor que você compreendeu isso, mas mesmo assim você tem esse costume e quer andar desse jeito. Porque você acha bom, acha que agrada a Deus, ande. Mas não pense que aí você é salvo por causa disso. Nem queira colocar essa carga sobre os outros. A grande questão é essa. Vamos lá, continuando. A lei serviu de ensino, apontou para Cristo, serviu de aio. Aio é tutor. Era um tutor que cuidava de uma criança judia até a idade em que essa criança ia se tornar um adulto. E aí ela não precisava mais daquele tutor. O aio, o tutor, orientava a criança nas coisas da lei, em várias coisas, para que ele pudesse crescer em obediência a Deus. O que está dizendo aqui, que está registrado lá em Gálatas 3, do 21 ao 25, que a gente vai ver na outra aula, é que a lei é esse tutor. A lei não é contra as promessas de Deus, mas aponta para as promessas. Então a lei serviu como um tutor, ensinando o povo de Deus até a época em que as promessas da graça, da salvação pela fé se manifestassem de maneira plena. E aí nós pudéssemos compreender essas coisas. A lei veio preparando as pessoas para a revelação do Evangelho por meio de Jesus Cristo. Então, depois que o Evangelho chegou, a lei cumpriu o seu papel como tutor. Não é mais necessária. Não é mais necessária. Principalmente como meio de salvação. Ela nunca foi meio de salvação. E principalmente agora é que se torna mais sem sentido ainda isso. Mas ela nunca poderia ser tida como um meio de salvação. Mas ela era algo para ser observada na sua totalidade. E como eu já falei para vocês, muitas coisas da lei foram abolidas totalmente. As leis de aspecto civil, ninguém pratica hoje, nem pensar. Tipo, apedrejar, coisas desse tipo. Aquelas leis de aspecto mais cerimonial, de culto, ritualísticas, também era algo específico para Israel. Tipo guarda de sábado, dietas alimentares, só relembrando aqui. Se vestir com certas roupas, fazer certos sacrifícios, guardar certos dias, participar de certas festas. Isso eram coisas, cerimônias específicas dos judeus, apontavam para as coisas da nova aliança, eram sombras. E leis que são eternas, de aspecto moral, relacionadas ao caráter de Deus, como eu já falei aqui várias vezes, mandamentos que são repetidos no Novo Testamento, tipo não matar, não roubar, não idolatrar, não mentir, ser honesto, amar o próximo. Essas coisas é óbvio que não mudam nunca. Mas mesmo assim você não é salvo por obedecer a elas. Mas você como cristão, você vai procurar viver nessas coisas. Porque são coisas que agradam a Deus e Jesus ensinou elas também. Então vamos lá, continuando para a gente caminhar. A experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. Pessoas querem trazer transtornos ao Evangelho, mas quando Cristo vive em você, você supera essas coisas. Você não se deixa levar por elas. Gálatas 2,4 diz: e isso por causa dos falsos irmãos, que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Quando Paulo chegou em Jerusalém com Tito para visitar os apóstolos, ele relata isso aqui em Gálatas capítulo 2. Alguns irmãos lá, que eram da circuncisão, ou seja, eram cristãos, mas eram judeus, e guardavam a lei, vieram espiar, vieram se intrometer,
ver como é que se comportava Paulo e os seus amigos, e para de alguma maneira querer constranger eles a guardar a lei. Mas eles não se deixaram intimidar por isso. Então esses irmãos vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Que liberdade é essa? Liberdade de não ter que se escravizar a essas coisas da lei. Geralmente nosso foco tem sido quanto aos perigos e ameaças que vêm de fora para dentro da igreja. Muitas vezes nos focamos nessas coisas. Sempre criamos bastante resistência quanto a isto. Mas o que mais ameaçava aqueles crentes eram os falsos irmãos. Os falsos irmãos. Não era a ameaça que vinha de fora, era a ameaça que vinha de dentro. Diz Paulo: aí reside o maior perigo, aqueles que parecem, mas não são. Eram intrusos na igreja. Irmãos, esse é o maior perigo. Não é o que vem de fora, porque é mais fácil de você identificar. Mas é o perigo que vem de dentro. Aquelas pessoas que se disfarçam de irmãos em Cristo, estão dentro da igreja, convivendo conosco. E essas pessoas começam a querer perverter o Evangelho. Às vezes por ignorância, às vezes usados por Satanás realmente. São enganados e querem enganar os outros, querendo ensinar mentiras, querendo afastar as pessoas da simplicidade do Evangelho, da fé em Cristo, querendo colocar cargas humanas sobre elas, leis para escravizar as pessoas, para levar as pessoas a praticar coisas com o intuito de serem salvas e assim se desviarem do Evangelho verdadeiro. Esse é o pior perigo, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado, vigiar e, digo mais, não tolerar. Nós temos que ter amor à Igreja de Cristo. E como é que eu manifesto o meu amor à Igreja de Cristo? Não tolerando a mentira, não tolerando o engano. Nós não podemos aceitar que alguém se intrometa no meio da igreja, perverta o Evangelho e queira ensinar isso às pessoas. Todo ensinamento errado, enganoso, que afasta do verdadeiro Evangelho, deve ser rejeitado totalmente. Deve ser totalmente combatido, não pode ser aceito, tolerado de maneira nenhuma, irmãos. Às vezes as pessoas pensam: não, nós temos que amar os irmãos, temos que dar liberdade deles pensarem como quiserem, mas essa liberdade não pode levar eles a ensinar mentiras. E nós estamos amando eles quando nós estamos corrigindo eles e ensinando a igreja corretamente. Se a gente não ensinar a igreja corretamente e tolerar o falso ensino, nós não estamos amando. Nós não estamos sendo zelosos com a igreja de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que corrigir o engano sempre, se for algo que está indo contra a palavra de Deus. A experiência de Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós. Gálatas 2 diz: mas é Cristo quem vive em mim. A glória não está em fazer, mas no que já foi feito. Preste atenção. Esse ponto é muito importante. A glória não está em fazer, mas no que já foi feito. O que Jesus fez e de forma maravilhosa e perfeita por nós. É como diz aquele louvor do Ministério Zoe: nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Então a questão não é nós, o que nós podemos fazer. Não, a questão é o que foi feito. O que Jesus fez. Irmãos, o que importa no reino de Deus, no Evangelho,
é a obra de Cristo na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, pagando o preço pelos nossos pecados e nos concedendo perdão por meio da fé exclusivamente nele como Senhor e Salvador das nossas almas. Isso é a mensagem central do Evangelho. É isso que importa. Não importa o que você vai conseguir fazer ou não, não é isso que vai levar você a ser salvo. Não é isso que Deus vai julgar com relação à salvação. Se você fez por merecer ou não, porque ninguém pode fazer por merecer. O que Deus vai julgar é se você colocou a fé no Filho dele ou não. Se você creu no seu sacrifício e reconheceu ele como seu Salvador. O que você faz é consequência do que você crê. Mas o que importa não é as suas obras. Ninguém é salvo por merecimento. Salvação pela graça é isso. Ser salvo sem merecer, pela fé em Cristo. Faz parte da transformação que o Espírito Santo promove em nossa vida, plantando em nós de forma gradativa o fruto do Espírito Santo, que são características do caráter de Jesus. Preste atenção, é interessante isso. A glória do Senhor em nós está no fato de deixarmos ser moldados. Deixarmos ser moldados. Trabalhados, transformados em busca dessa estatura perfeita que é nosso Salvador. Então veja que interessante, a transformação vem pelo Espírito Santo, que está em nós, produzindo fruto do Espírito, e nós precisamos deixar ser moldados. Não é você que transforma a si mesmo pelo seu esforço, pela sua capacidade, pela sua inteligência. Não é você que transforma a si mesmo. A glória está em se deixar ser moldado, em se entregar nas mãos do oleiro, em deixar o Espírito concluir a obra que ele veio concluir. É buscar a presença de Deus, é se deixar ser cheio do Espírito e assim ser transformado pelo poder de Deus agindo em você. Nunca pense que você vai conseguir alcançar a estatura de Cristo, a imagem de Cristo, pelo seu esforço. Nós buscamos obedecer? Sim, buscamos obedecer, buscamos fazer o que é certo, mas nós precisamos entender que quando nós conseguimos e somos transformados, não é porque a gente se esforçou, mas porque Deus agiu em nós, transformou o nosso coração, nos capacitou a andar de maneira diferente. Até mesmo na santificação, é a graça que opera, é favor imerecido. O meu papel é me colocar nas mãos de Deus e me deixar ser moldado e transformado por Ele. E aí eu produzo o fruto do Espírito. Naturalmente eu vou obedecer a Deus, vou fazer a vontade de Deus, porque eu estou cheio da presença de Deus. Cristo está vivendo em mim e está me levando a ser diferente, a ser santo. Então nada vem de mim. Nada é por minha causa, nada é pelo meu esforço, nada é pelo meu merecimento. Tudo é Deus, tudo é Cristo. É Ele com seu poder agindo na minha vida, me transformando, me levando a ser uma nova criatura, me santificando. Louvado seja o Senhor por isso. Glória a Ele eternamente. A experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. Ou seja, quando Cristo está em você, você foge dessa possibilidade de viver no evangelho transformado, legalista. Gálatas 2:21 diz: assim, não cancelo a graça de Deus, ou seja, não anulo, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Essa frase é perfeita, resume de maneira perfeita. Meu irmão, se a justificação viesse pela lei,
Cristo teria morrido de maneira inútil. Seu sacrifício não valeria de nada, porque bastava eu obedecer à lei e seria salvo. Pronto. Para que Cristo ia morrer? Por que Jesus ia sofrer tanto? Por que ele ia levar os nossos pecados sobre ele? Por que ele ia beber o cálice da ira de Deus até a última gota, sofrer, sendo abandonado ali na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados? Se a gente pudesse obedecer à lei e ser salvo, não precisava de nada disso. E outra coisa interessante, eu digo mais, quem crê desse jeito, que a justificação vem por obedecer a leis, ou leis humanas, ou a própria lei de Deus, está cancelando a graça. Na verdade, está blasfemando de Deus. É como se a pessoa estivesse dizendo assim: Jesus, teu sacrifício não vale de nada. O que o Senhor fez na cruz não significa nada. O que importa é o que eu faço. O que importa é o que eu consigo fazer. O que importa são as minhas obras, o que eu realizo. Deus vai me julgar por isso. E aí essa pessoa poderia dizer que merece a salvação. Só que não é assim. Mas isso é uma blasfêmia. Isso é afrontar, é pisar no sangue de Cristo. Isso é anular a graça. Isso é abominável, irmãos. É como se a pessoa estivesse dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Quando ela está buscando ser salva por merecimento, por obediência a uma lei. É muito importante, eu vou só complementar aqui, a gente compreender que quando a gente fala que a salvação é pela graça, creio que vocês já perceberam isso. Ninguém está ensinando que você vai viver de qualquer maneira. Porque um crente que é salvo verdadeiramente pela graça, por meio da fé, ele vai se voltar para Deus. Ele vai procurar obedecer os mandamentos de Deus, os mandamentos de Cristo. Ele vai procurar ser uma pessoa santa. É natural, o Espírito Santo leva ele a isso. Mas ele não vai buscar isso para ser salvo. Isso é uma consequência, é um fruto do Espírito, como a gente viu. Firmeza e determinação em não aniquilar a graça de Deus deve ser o entendimento e vida de quem foi salvo por Jesus, ou seja, não querer anular a graça, como eu falei. Deve ser uma decisão nossa. Aniquilar aqui é anular a graça. Os Gálatas estavam querendo anular, colocar de lado a graça de Deus para a salvação, para aderir às exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. Era isso que os Gálatas estavam querendo fazer. As pessoas chegaram lá para eles dizendo: Gálatas é o seguinte, vocês vão ter que se circuncidar também, não é só crer em Cristo não, viu? Vão ter que se circuncidar, guardar os rituais, guardar o sábado, as dietas dos judeus, andar como judeu, procurar seguir as festas judaicas, o calendário judaico. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas 4:10, guardais dias, ou seja, vocês guardam dias, meses e anos. Receio com relação a vocês que eu tenha trabalhado em vão. Paulo estava dizendo assim: eu estou começando a achar que eu trabalhei em vão, porque eu preguei o evangelho para vocês, para que vocês fossem salvos pela fé, e vocês estão querendo guardar o calendário judaico, viver como judeu para ser salvo. Era isso que os Gálatas estavam querendo fazer. O legalismo exalta o que temos de cumprir. A graça exalta o que Cristo cumpriu por nós. Conclusão. Cristo viver em nós significa que em nossa vida, com palavras e atitudes, precisa ser a reprodução de Jesus de maneira prática. Então, Cristo viver em nós é isso. É com palavras e atitudes a gente reproduzir Cristo na nossa vida. Cristo vivendo através de nós, porque as nossas palavras e atitudes vão ser semelhantes às dele. O que fazer para que Cristo viva em mim? Para finalizar aqui, ó. Leia e conheça mais a palavra de Deus. Fundamental. Busque desenvolver uma vida de oração. Rejeite todo tipo de proposta que contraria a ética do reino de Deus. Proponha ensinar com discipulado a essência do Evangelho, sem acréscimos humanos ou religiosos. Nunca esqueça que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela
fé. É um dos grandes lemas de Paulo. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê entendimento. Se você tiver tido dificuldade, reveja essa aula. E se ainda restar alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim pelo Zap, ou deixe aí nos comentários desse vídeo, que vai estar aí no canal do YouTube. Mas não deixe de compreender. Se não estiver compreendendo, peça ajuda, que a gente conversa com o irmão, explica melhor. Leia o livro de Gálatas, é bem pequenininho, 6 capítulos só. Leia o livro de Gálatas para você compreender bem. Depois leia também Efésios, Colossenses, Filipenses, que a gente vai estar estudando aqui. E qualquer dúvida é só falar conosco. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.